A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos, de segunda-feira. Meus irmãos, que calor é esse? Meu Jesus amado, vai pegar fogo no mundo. Que o sangue de Jesus tem poder, né, meus irmãos? Aqui em Brusque fez calor o dia inteiro, agora que veio um tempo feio, meus irmãos, e começou a dar umas trovoadas, uns relâmpagos, né? E agora tá meio que querendo chover, não chove, já choveu um pouco, né? E agora parece que vai chover mais de novo, tá tudo escuro lá fora, né? Deus está no comando de todas as coisas, que vem a chuva calma para refrescar, né, meus irmãos? Para honra e glória do nosso Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar, amém, meus irmãos? Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração, meus irmãos. Quando nós oramos, buscamos a Deus, nós não estamos só buscando a Deus só por nós, não, meus irmãos. Deus não age só na minha e na sua vida, não. Deus age a quem está no nosso derredor, né, meus irmãos? Os nossos parentes, os nossos filhos, né, a nossa família. Deus age no meio da nossa família, né, meus irmãos? Então Deus, Ele quer que você ora, porque enquanto você ora, meus irmãos, Deus quebra cadeias, né? Deus quebra cadeados, Deus quebra correntes, né? Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que nós, cristãos, temos que ter uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, orando constantemente, porque a oração, meus irmãos, é uma forma que nós temos para conversar, ter um particular com Deus, né, meus irmãos? Porque quando você entra no seu quarto, fecha a porta, amém? É você e Deus, e mais ninguém, amém? Então Deus quer ter intimidade com pessoas aqui nesta noite. Ele quer que você ore, porque enquanto você ora, Ele vai te libertar de cativeiros, né? Porque Satanás, meus irmãos, ele coloca pessoas em cativeiros, amém? E desde os tempos antigos, amém, meus irmãos? Satanás vem, né, aprisionando pessoas. O que é cativeiro, meus irmãos? Cativeiro é quando a pessoa fica presa a um vício, não consegue largar. Cativeiro é quando a pessoa quer beber, né, e não consegue parar por conta própria. É Satanás ali. É quando a pessoa cai enferma e os médicos não descobrem que doença que é, o que é que está provocando, né? Aquele ânsia de vômito, é isso, Satanás, meus irmãos. Que vem e fica grudado na pessoa, né? E acontece muitas coisas, cativeiro é muitas coisas, né? Representa muitas coisas, né? Enfermidades, vício, né? Meus irmãos, e nós precisamos orar para quebrar, né? Para tirar, para que Deus venha nos limpar, né? Da maldição hereditária, né, meus irmãos? Porque antigamente, meus irmãos, o povo era um pouco mais ruim, né? Mais ignorantão os antigos, né? Então sempre tinha isso de amaldiçoar uma família, um filho, né? Meus irmãos, sempre tinha isso. E olha que a palavra antigamente, né, meus irmãos, que muitos aí, sabe, tinha poder, viu? Eu não sei, né? Mas tem poder. Maldição hereditária, vai passando de geração a geração. Então nós temos que orar para que Deus venha nos limpar, né, meus irmãos? Venha nos tirar do cativeiro, né? Graças a Deus, meus irmãos, eu de tanto eu pedi a Deus, Deus quebrou, né? O cativeiro do vício do cigarro, né? O cativeiro do vício da bebida, né? Porque eu estava num cativeiro, porque eu tentava parar, meus irmãos.
com minhas próprias forças, mas nunca consegui. Eu sempre voltava, né, para o mesmo caminho que eu tinha já conseguido sair ali, ficado um tempo longe, né? Meus irmãos, eu vou falar para vocês, ó, quando eu estava com minhas próprias forças, né, querendo parar de beber, querendo parar de fumar, eu conseguia ficar 2 dias, amém, meus irmãos? Pelas minhas forças. Beber, meus irmãos, eu conseguia ficar até 6 meses sem beber. Depois não conseguia mais, parece que, sabe, começava a me atormentar a vontade, sabe, meus irmãos, uma coisa de louco. E eu não querendo ir para boteco, beber essas coisas, não, mas infelizmente, meus irmãos, quando estamos com nossas próprias forças, amém, meus irmãos, nós caímos em cilada de Satanás, que chega de sapatinho de lança e fazer barulho, mostrando que é bonitinho, lindinho. E nós acabamos caindo no primeiro gole, no primeiro cigarro. Amém, meus irmãos? Eu vivia caindo, né, de laço do passarinheiro, porque ele jogava o laço e eu caía. Eu já estava com a vontade, o corpo, né, a carne queria, né, sentia vontade, desejo de tomar cerveja, cachaça, que é uma coisa do demônio mesmo, né? Como é que a gente vai gostar de uma coisa que desce queimando, né? Dá azia, dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito depois que passa, né? A gente só fala abobrinha, né, meus irmãos? É coisa de Satanás mesmo. Tem coisas, meus irmãos, que aí, ó, que eu bebia, meus irmãos, por Deus que está no céu e eu na terra, eu não sabia o que estava fazendo. Satanás vinha no meu corpo e levava eu para onde eu queria, onde ele queria. Então eu estava num cativeiro do vício, né, meus irmãos? E com minhas próprias forças, eu nunca consegui, meus irmãos. Até que eu clamei, eu chamei, eu orei a Deus para tirar esse vício maldito de mim, tirar eu desse cativeiro. Amém, meus irmãos? E para a honra e glória do Senhor, olha eu aqui, eu não fumo mais, amém? Eu não bebo mais, eu tenho nojo do cheiro, meus irmãos. Deus, ele é tão maravilhoso que além dele tirar o vício, tirar o demônio, né, da bebida, do cigarro da minha vida, ele colocou em mim, dentro do meu organismo, um nojo. Eu tenho um nojo, meus irmãos, só do cheiro. Me chega a arrepiar quando eu sinto cheiro de cigarro ou de quem bebe. Porque quem bebe não sente que está fedendo cachaça. Mas quem não bebe, meus irmãos, é terrível. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem essa palavra, mas tem endereço certo. Amém? Eu sei quem me usa para falar aqui. E Deus, o Espírito Santo está falando nesta noite com pessoas que estão querendo parar de fumar, estão com vício, né? Maldito do cigarro ou da droga e não estão conseguindo, né, meus irmãos? Muitos estão indo na igreja, mas estão com vergonha, né, de falar que ainda fuma, mas nós não podemos ter vergonha, meus irmãos, porque eu fui para a igreja fumando. Amém, meus irmãos? Eu só não fui bebendo, porque antes de eu ir para a igreja, Deus tirou esse Satanás da minha vida. Amém, meus irmãos? Mas eu fui na igreja e continuei lá, né, até 1 ano mais ou menos, né, dentro da igreja, meus irmãos, participando dos cultos, né, fumando, meus irmãos. Meus irmãos, fumando. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo, aliás, que eu de nada tenho para te dizer, mas o Espírito Santo falando aqui para que você venha orar mais. Meus irmãos, venha clamar mais, venha ter mais intimidade com Deus, porque enquanto nós buscamos a Deus, nós quebramos cadeias, cativeiro, Deus repreenda, Deus chega e repreenda todo vício,
todo vício de bebida, todo vício de cigarro, né? Todo vício de enfermidade, meus irmãos. Aliás, vício não, toda a enfermidade, né, meus irmãos? Me perdoa aí que hoje eu tô meio, né, que descontrolado aí, meus irmãos. Eu não sei se foi o calor que deu uma cozinhada no cérebro, mas Deus está no controle de tudo, né, meus irmãos? Amém? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te libertar do cativeiro. Eu não sei que cativeiro você está vivendo, se é um cativeiro das finanças, da porta fechada. Amém, meus irmãos? Independente do que seja, Deus quer que você ore mais. Deus quer que você busque mais para Ele te libertar, para que portas venham se abrir, para que a sua bênção venha chegar. Tem pessoas aqui que precisam estar conectadas com Deus em constante conexão, sem cessar de orar, porque bênçãos estão chegando, cativeiros vão ser abertos. Amém? Deus vai libertar pessoas aqui, já e desde semana passada que Deus vem avisando. Amém? E Deus está reforçando. Ore mais, busque mais, porque a sua bênção está próxima. Deus quer abrir as portas, Deus quer colocar você em novos caminhos, Deus quer fazer um extraordinário na sua vida, mas precisamos estar em oração, precisamos estar andando em obediência com a palavra. Amém, meus irmãos? E Deus me deu uma palavra aqui para você ver que como Deus ele é maravilhoso e fala conosco. Amém, meus irmãos? Em Lucas capítulo 13, versículo 10. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 13, versículo 10. Deixa eu fechar aqui a janela, que agora tá chovendo, meus irmãos. Eu não vou editar o vídeo não, viu? Vou deixar desse jeito mesmo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-as, Jesus chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e andava e dava glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Amém. Meus irmãos, eu peço perdão aí que minhas vistas estão ruins. Hoje eu não estou muito bem, amém? Mas estou aqui para obedecer a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém? Os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Então aqui, meus irmãos, há 18 anos, essa mulher vivia com um demônio que não deixava ela ficar reta, de pé certo, meus irmãos. Pensa bem, 18 anos andando, olhando para a terra, para o chão, para os pés, sem poder levantar por causa de um demônio. Pensa bem, meus irmãos. Meus irmãos, não só ela, mas como muitos estão aprisionados em cativeiros. Amém, meus irmãos? E nós precisamos buscar. Buscar quem? Aquele que veio para nos libertar, que é Jesus Cristo. É ter uma vida de oração nessa terra. Quanto mais nós oramos, meus irmãos, melhor vai ser a nossa caminhada para a bênção. Melhor vai ser, amém, meus irmãos, a cura. Nós não podemos parar de orar, de buscar, pedir, clamar ao Senhor, porque Ele tem o poder, meus irmãos, de livrar nós do cativeiro, da enfermidade, do vício de cigarro, de bebida, da prostituição.
Deus tem poder para endireitar aquele marido que está aprisionado por Satanás em boteco, em vício de sinuca. Amém, meus irmãos? Deus é especialista em tirar pessoas do cativeiro. Eu falo com a boca cheia. Amém? De certeza do Deus que eu sirvo e do Deus que está falando com você nesta noite. Você quer que alguém da sua família, seu ente querido, um parente, alguém seja liberto? Continue orando, não pare de orar. Ah, mas faz tempo que eu venho orando e nada acontece. Clama mais, ore mais, porque no dia certo vai acontecer. Amém, meus irmãos? Você não pode desistir. Você não pode desistir, porque falta muito pouco para você se libertar desse cativeiro, para que Deus venha te abençoar, para que portas venham a se abrir, como essa mulher, 18 anos, meus irmãos, de um espírito de enfermidade que deixava ela curvada. Como eu fico pensando, como que essa mulher fazia, meus irmãos, querendo se endireitar e não conseguia. E não era problema de coluna, meus irmãos, era o espírito de enfermidade. Quantos hoje estão aí enfermos, com espírito de enfermidade, que precisa de oração, precisa de uma esperança, e a nossa esperança tem que estar em quem? Em Jesus Cristo, porque Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar do cativeiro. Só Deus pode nos tirar. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Deus vai tirar pessoas, Deus vai libertar pessoas de vício. Mas não pare de orar, não pare de clamar. Você que é viciado, Deus está falando com você. Você quer ser liberto? Então ore, então clame a Deus. Mas você tem que querer, você tem que se esforçar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nada vem fácil. Você quer ser liberto como eu fui? Se esforce, porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando eu estava bêbado, fumando, eu pedi a Deus para me tirar daquela vida. Bêbado, amém, meus irmãos? Eu pedia, clamava a Ele. Bêbado, são também. Quando eu estava amuado num canto, triste, tira eu dessa vida, Senhor. Eu não quero, eu queria sair. E Deus fez. Deus me tirou. Deus ouviu o meu clamor. Ele tirou o vício do cigarro. Tirou o vício da bebida. Para a honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Vamos continuar lendo? Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa a um
há 18 anos. Amém, meus irmãos? 18 anos Satanás afligia essa mulher. Amém? Deus fala para você. Você quer ser curado? Você quer ser liberto desse cativeiro que está afligindo a sua vida, sua família, sua casa? Então não pare de orar. Continue orando. Continue buscando. Continue firme, perseverando, que Deus vai tirar pessoas do cativeiro. Eu não sei que cativeiro que você está passando, mas Deus vai limpar. Deus vai trazer a liberdade quem está aprisionado no cativeiro. Amém, meus irmãos? Não pare de orar. Eu não sei o que você está aprisionado por Satanás, mas Deus, conforme você vai orar, de hoje em diante, continuar orando, não vai parar, não vai desistir, Deus vai limpando a sua vida, limpando os seus, limpando a vida daqueles que você ora. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele vai livrar pessoas de cativeiro. Não sei se é vício, não sei se é enfermidade, se é um cativeiro da vida financeira, que tudo que vai fazer dá ao contrário, tudo que vai tentar, as portas fecham, mas Deus vai abrir a porta do cativeiro. Amém, meus irmãos? Deus está chegando. Deus vai libertar pessoas do cativeiro de Satanás. Todo espírito maligno vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Recebe, toma posse. Recebe, toma posse em nome de Jesus. Porque tem cativeiro que vai cair por terra. Tem demônios que vai ter que sair da sua vida, da sua casa, da sua família. Portas serão abertas. Caminhos novos vão surgir para você passar. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não pare de orar. Continue orando com fé, confiando na palavra, porque tem libertação chegando. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.